Vamos falar agora das contas públicas brasileiras, né, que a gente sabe que estão sempre aí, né, numa situação um pouco complicada. E agora, em 2025, o Brasil vai ter um dos maiores déficits nominais do mundo. Isso é o que indica um relatório divulgado pelo BTG Pactual sobre o cenário econômico. A gente tem uma arte para mostrar para vocês aqui, olha só. Essa pesquisa ela foi feita comparando 23 economias. Coloca a arte, por favor, na tela. E nós separamos as 5 primeiras posições, né? Para a gente mostrar quais são as maiores dívidas aí. Temos em primeiro lugar a Bolívia, que tem um déficit nominal de mais de 10%, seguida pelo Brasil, pela Índia, Estados Unidos e China. A diferença de um Brasil e de um Estados Unidos nessa lista, Rodrigo, é que os Estados Unidos eles têm mais credibilidade como bons pagadores, né? Exatamente. Eles podem ter um déficit alto porque eles têm a credibilidade de que eles vão pagar. O Brasil tem uma história de já ter decretado moratória na década de 80 e também tem uma dúvida um pouco maior sobre quão aquecida vai ficar a economia para a gente conseguir pagar essa dívida. Então, quando a gente tem um déficit dessa magnitude, a gente sofre um pouco mais para conseguir financiar esse déficit, né? Exatamente, Marcelo. Só deixando claro aqui para o nosso telespectador, né, que é sempre importante a gente ser didático, né, explicar o que é o déficit nominal. Dá um passinho só para a sua esquerda para a gente conseguir ver aqui na tela os números. Aqui. Agora sim. O déficit nominal, só para a gente explicar aqui para o nosso telespectador que está acompanhando o Real Time, é o resultado das receitas, então anota aí, é o resultado das receitas menos as despesas do governo. E aí nessa conta ainda inclui o pagamento dos juros da dívida pública. Ou seja, quando esse resultado é negativo, a gente tem um déficit, né? Que é o caso da Bolívia, do Brasil, da Índia, da China e dos Estados Unidos. O que é interessante a gente observar nesse quadro, Marcelo, é que, olha só, todos estão com déficit, né? Então, tanto uma economia da América do Sul aqui, do Brasil e Bolívia, quanto economias fortes, né? Estados Unidos e China. Mas o que preocupa? O Brasil é o único que está crescendo o déficit. Olha só, 7,8% para 8,6%. Esse é o dado preocupante. Até a Bolívia, né, que está na liderança, também vai reduzir o seu déficit, né, de 10,4% para 9,7%. Isso preocupa, né, porque é um problema que a gente já vem falando há muito tempo, né? O Brasil tem um problema fiscal. O Brasil tem um problema fiscal que fez com que o câmbio disparasse ano passado e que fez com que, é claro, né, o pacote fiscal fosse tão importante de ser aprovado. A gente vai ver qual que vai ser a real implicação do pacote fiscal nas contas públicas a partir desse ano e do ano que vem principalmente. Mas é preciso corrigir esse déficit fiscal, porque está gastando mais do que arrecada. Já tem esse estudo mostrando que vai acabar aumentando esse déficit. Por isso que o Brasil tem esse problema fiscal tão grande, né? Marcelo, não dá para gastar mais do que arrecada e se continuar fazendo isso, vai piorar as contas, né? Exatamente. Muita gente deve estar se perguntando por que a Bolívia lidera esse ranking. É que a Bolívia teve uma rasteira do destino, vamos dizer assim, nos últimos anos, que teve uma queda drástica na produção de gás natural, que é o que mantinha forte a economia do país. E parece que as reservas lá já não produzem tanto quanto elas produziam no passado. Então, por isso é que a Bolívia está tendo esse problema fiscal tão grande. Ela deixou de ter uma receita que era crucial para o país. Exatamente. E colocando na outra ponta da tabela, Marcelo, tem 2 países que esse estudo do BTG Pactual classificou que vão ter superávit em 2025. Um deles é Portugal e o outro é a Argentina. Olha só, a Argentina de Javier Milei tendo superávit na balança ali do déficit nominal, né? Aliás, superávit nominal. Então, um cenário completamente diferente do Brasil, né? O Brasil com um déficit e aumentando as perdas. Mas no caso da Argentina, com um custo terrível, né? A miséria aumentando lá terrivelmente. Não é o ideal que continue desse jeito, né? A gente quer ver se a Argentina consegue ter uma situação fiscal boa, mas também sem aumentar tanto a pobreza, porque aí é fácil, né? Exatamente, né? Não adianta só você melhorar os números se a situação real continua ruim, né? Exatamente. O BTG Pactual também calcula que o déficit nominal médio do atual governo, que considera o intervalo de 2023 a 2026, vai ficar em 8,2% do PIB, né, Rodrigo? Exatamente. A gente tem outro quadro até para mostrar aqui. Vamos passar de tela dar uma aqui, olhadinha para a gente poder atualizar aqui. Esse quadro é bem interessante a gente ver, né, Marcelo? Porque olha a evolução do déficit nominal do governo ao longo dos anos, né? Só fica atrás de 2015 para 2018, mas a gente teve um aumento bem grande, né? De 2019 para 2022 para esse governo atual, né? 2023 para 2026. Exatamente. A gente tem aí 2015 a 2018 também, que foi o período de crise, que teve o impeachment da Dilma, né? Exatamente, né? E aí os mais baixos ali a gente tinha
coincidiu com a taxa de juros mais baixa, dólar mais baixo, ali controlado, 2011, 2014, por exemplo, o dólar estava baixíssimo, os gastos estavam menores do governo, aí depois a gente viu uma arrancada nos gastos do governo e acabou culminando nesse déficit nominal, Marcelo. Teve no começo do primeiro governo Lula uma disciplina fiscal bastante grande ali. Coincidiu também com o boom das commodities, que trouxe muito dinheiro para o Brasil e ajudou a financiar a dívida pública. Exatamente, né? Economia indo bem, você consegue ter mais superávit, mais dinheiro entrando, então apesar da sua dívida, apesar dos seus gastos serem altos, no caso, né, você citou que teve um controle maior nas contas públicas, mas quando você tem os gastos altos, você precisa ter uma arrecadação alta. Tudo isso culminou para que esses dados fossem um pouco menores. Mas quando a gente chega aqui, essa balança inverte, né? Fica mais pesado o seu gasto e menos a sua arrecadação, por isso você acaba tendo esse déficit tão mais alto, Marcelo. Vamos ver se cai nos próximos anos, né? Se essas medidas fiscais aí aprovadas pelo governo, né? Decretadas pelo governo, se elas vão surtir efeito. Vão trazer algum refresco, né? Porque já tem uma ala econômica que esperava que o pacote fiscal fosse um pouco mais recheado, né? Não foi o desejado, mas por outro lado, né, vendo o copo meio cheio, também tem aquela questão de melhor isso do que nada, melhor isso do que o que não havia sido feito, o que não estava sendo feito até agora, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. De nada.